Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e todos os dias aqui no meu canal eu partilho um pouco da minha reflexão para o texto do Evangelho e também da liturgia que a Igreja nos propõe diariamente. Hoje, nessa quarta-feira, a Igreja celebra, nesse dia 17 de novembro, a memória de Santa Isabel da Hungria, que era esposa do rei Luís IV. Teve 3 filhos e depois da morte do seu esposo, ela ingressou então na Ordem Terceira Franciscana e ali dedicou totalmente a sua vida à penitência, à vida de oração e à caridade. Foi uma mulher que soube amar a Deus naquele serviço que ela exercia. E o texto do Evangelho deste dia, ele é retirado de São Lucas, no capítulo 19, versículo de 11 a 28. É o texto em que Jesus fala sobre a parábola de um homem nobre que parte para um país distante, distribui um pouco daquilo que tinha com os seus empregados e depois volta para prestar conta sobre aquilo que ele tinha dado para eles. É a famosa parábola dos talentos, né? Os dois funcionários, eles lucram com aquilo que tinham, um lucra 10 vezes mais e o outro 5 vezes mais, mas um acaba aqui não fazendo nada com o dinheiro, ou seja, ele, por medo do seu senhor, acaba aqui apenas guardando o dinheiro. O patrão, então, ali, aquele homem nobre, fica chateado com isso e acaba aqui, na verdade, retirando daquele que não tinha se esforçado para lucrar o dinheiro, retira dele e dá àquele que tinha mais. E a palavra diz o seguinte na parábola que Jesus conta. Ele diz assim: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Nós estamos nesta vida para fazer com que os dons de Deus eles sejam lucrados, mas no bom sentido, né? Deus ele dá a cada um de nós dons que nós precisamos deixar a serviço da igreja e dos irmãos. É bem verdade que às vezes esses dons eles servem como algo para também nos sustentar dentro dos nossos empregos, da nossa profissão, mas nós nunca devemos esquecer que Deus ele nos dá capacidades que não dá a outras pessoas. Muitas pessoas têm facilidade para algumas coisas, outras nem tanto. É bem verdade que quando você não nasce com uma capacidade para algo, você pode adquirir essa capacidade, estudando, se dedicando, enfim. Algumas pessoas já nascem com facilidade para as coisas, por exemplo, cantar. Tem gente que já nasce com uma voz, bonita, já tem facilidade para afinação. Outras pessoas nem tanto, Então, isso depende muito, vamos dizer assim, desse dom que Deus dá a cada um de nós. Mas o Evangelho de hoje, ele não quer apenas retratar essa realidade daquilo que Deus nos dá como dom, como algo que a gente deve colocar a serviço da comunidade, da igreja, mas algo que está um pouco mais na profundeza disso, que é o serviço, o trabalho. As pessoas aqui que receberam o dinheiro do seu patrão quando ele tinha viajado, elas se esforçaram, elas trabalharam para que esse dinheiro ele fosse lucrado, ou seja, para que ele pudesse dar mais. O outro, enfim, não fez a mesma coisa. Então vejam, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual e com a nossa caminhada com Deus? A palavra de Deus diz, de São Paulo diz que aqueles que não trabalham não devem também comer. O céu, ele não é dos preguiçosos, mas ele é daqueles que trabalham. Nós não conseguiremos ir para o céu se a gente ficar acomodado. Diz um padre que eu assisto de vez em quando suas pregações, que ele diz o seguinte: sabe o que é preciso para ir para o inferno? Nada. Não é preciso fazer nada para você ir para o inferno, é só você ficar quieto no seu canto. Mas para você ir para o céu, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que sair do seu ponto de comodidade para se lançar ao trabalho, ao serviço. Tem muita gente que é muito, vamos dizer assim, muito ativo para o seu trabalho profissional.
né? Não para, uma pessoa que está sempre pensando em trabalho, etc. Que até mesmo podemos dizer é uma coisa boa, né? Desde que também não esqueça a sua família, etc. Mas para as coisas de Deus parece que se é um pouco mais lento, sabe? Não vê tempo para as coisas que são de Deus, né? Então, é exatamente este ponto que o Evangelho de hoje ele nos convida a pensar. Para que é que nós somos mais rápidos, mais ágeis da nossa vida e para que são as coisas que nós não somos? Será que para as coisas que me interessam, que eu vou lucrar, eu sou mais rápido? E para as coisas de Deus eu não sou? Às vezes nós temos essa tentação, sabe? De fazer bem as coisas que a gente vai ganhar algo em troca e para as coisas que são de Deus ou até mesmo para as coisas que são para a nossa salvação, a gente trabalha de uma forma um pouco mais lenta. Eu percebo às vezes isso, né? As pessoas como elas se dedicam um pouco menos para os serviços da igreja, né? A gente convida as pessoas não vêm, não dá tempo, não tem como fazer, etc. Mas para as outras coisas as pessoas elas se dedicam de uma forma melhor, fazem bem feito as coisas, né? O rapaz aqui da parábola, pode ser que tenha passado pela cabeça dele também isso, né? Bom, o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele, né? Se o dinheiro ainda fosse meu, eu ainda ia trabalhar para eu lucrar alguma coisa. Mas como o dinheiro não é meu, então, né? Fica por isso mesmo. E é aí que nós nos enganamos, né? Porque tudo aquilo que nós temos na nossa vida foi dado por Deus para que a gente possa administrar. Eu dizia uma vez em uma homilia exatamente isso. Nada que você tem é seu. Nada que você tem é seu. Por mais que você tenha trabalhado, suado, se esforçado para você conseguir aquele bem, a sua casa, não sei, o seu carro, sua moto, etc. Mas não é seu. Foi Deus que te deu. É de Deus. Você apenas é o administrador disso. Você apenas cuida, porque o dia que Deus quiser, Ele vai pegar de volta. Vai ser roubado, vai quebrar, não sei, vai acontecer alguma coisa na sua vida que você vai ter que vender a sua casa, entendeu? Então, às vezes a gente acaba se esquecendo, a gente pensa que as coisas todas que estão ao nosso redor é nossa. Não, foi Deus que nos deu. E a gente apenas é o cuidador, apenas é o administrador. Então, nós devemos procurar dar a Deus aquilo que Ele nos deu, ou seja, procurar então fazer com que os dons que Deus nos deu estejam a serviço da nossa igreja, da nossa comunidade e dos irmãos, mas sobretudo, né, fazer com que a nossa vida espiritual ela esteja mais próxima de Deus, a nossa vida, para que assim dessa forma, quando Ele voltar, Ele perceba que nós então estamos, vamos dizer assim, bem lucrados com aquilo que Ele deixou para a nossa caminhada de fé. Então, queria deixar um pouco essa mensagem para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e Shalom!